algumas lições do Evangelho de hoje. A lição que está por base de todo o texto do Evangelho é viver simples. Viver simples é a coisa mais difícil do mundo. Justamente por ser simples é difícil. Você sabe que a melhor coisa da vida é ser complicado. Todo mundo gosta de ser complicado. Inclusive os padres adoram ser complicados. E é difícil a gente ser simples. Por isso que todo mundo certamente ficou encantado quando o Papa Francisco esteve no Brasil. Ele andou de carro aberto, vidro abaixado, andou na periferia, andou entre os lugares mais perigosos da cidade do Rio de Janeiro, abraçava, beijava, tomou o chimarrão, visitou favela, entrou em casas de pobres, e todo mundo ficou encantado com o Papa. Ele não fez grandes discursos complicados, não falou, não citou nenhum filósofo, nenhum teólogo. Falou das coisas simples da vida, falou de aumentar a água no feijão, falou do chimarrão, falou da vida. Ele não precisa ostentar coisas para ser Papa. E a gente precisa aprender isto, irmãos. A gente também não precisa ostentar coisas para ser alguma coisa na vida. Mas às vezes a vida, ela é tão cruel conosco, e nós gostamos de ser complicados. Gostamos de complicar as nossas relações sociais, a nossa vivência, a nossa vida cristã. Ser simples é dar valor a pequenas coisas. Talvez entre nós podemos nos perguntar: quando foi a última vez que você deu valor às coisas simples, pequenas, insignificantes? Coisas que a gente talvez já esqueceu delas há tanto tempo. Porque talvez a gente cresceu bastante, estudou, lê bastante. A vida vai ensinando a gente a ser complicado. Porque parece que quanto mais simples eu sou, mais difícil é a vida. Onde você anda, você vê pessoas carregadas de arrogância, sustentando aquilo que elas não são. É o desejo de aparecer. Haja vista, por exemplo, os nossos padres cantores. Eles precisam até tomar remédio para se manterem, manter a postura, para dizer que eles são importantes. Hoje o importante é aparecer. E para você aparecer, você precisa de muitas coisas. Você tem que carregar um monte de bugiganga na vida, para que você seja aplaudido, para que os holofotes acompanhem a sua imagem. E Prudente também está cheio de padres desse tipo, e de leigos também. As coisas simples, ser educado. E a gente às vezes não respeita as pessoas mais simples. Nós respeitamos as pessoas que são importantes na sociedade. Desculpem dizer nomes, né? Talvez admiremos um médico, um advogado, um doutor, um prefeito, talvez, quem sabe, um padre ou um bispo. As pessoas que ocupam um destaque na sociedade, nós as achamos mais interessantes.
talvez não valorizemos um balconista, um garçom, um motorista, o carteiro, que nos traz uma carta ou uma mensagem de vez em quando. Não damos valor àqueles homens que trabalham na limpeza da cidade, porque são serviços simples, que não precisa de grande destaque. Por isso que nós gostamos de nos aparecer. E se você não aparece, a gente fica triste, porque eu não apareci na coluna social do jornal, porque eu não fui elogiado naquela sessão, porque eu não recebi aquele prêmio. Enfim, nós gostamos de coisas complicadas. E quanto mais complicadas for, mais nós nos embrenhamos nesse rolo compressor da vida. Diz que muitos de nós no casamento não dá certo, porque o nosso casamento é complicado. Ele foi feito por Deus para ser simples, mas nós complicamos tanto a vida matrimonial e a vida dos nossos filhos, que se torna um inferno, porque a gente perdeu a relação das coisas simples. E aí nós encontramos o evangelho de hoje. Jesus conta para os fariseus uma parábola. Olha, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Ele queria chamar a atenção sobre si. O que era importante era a sua imagem. Ele queria a atenção das pessoas por aquilo que ele fazia. Não fazia para si, fazia para que os outros o admirassem. Esse homem do evangelho, ele só tinha tempo para se aparecer. Não tinha tempo para Deus, nem para as coisas simples da vida. Não sabia certamente tomar uma caipirinha, porque a vida dele era só de festas. Talvez tomaria um uísque caríssimo. E esquece que a vida não é só de festas. Muitos de nós, irmãos, hoje nesse mundo do século 21, gasta a vida desse jeito, igual esse homem rico do evangelho. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para as coisas simples, modestas, pequenas. Nós hoje queremos ser grande, ninguém quer ser pequeno. Por isso que ninguém quer humildade, queremos orgulho e vaidade, porque a vaidade ajuda a mostrar aquilo que nós somos. Por isso que muitos católicos, infelizmente, vivem igual esse homem rico do evangelho. Tem tempo para tudo, para se mostrar, mas não tem tempo para se relacionar com Deus. Hoje é muito comum, chega o final de semana, a gente vai para a nossa chácara. O pessoal que mora perto de rios, tem suas casas de campo. Quem mora perto dos mares, do mar, vai para o mar, tomar banho. Gastamos o nosso tempo com as nossas piscinas. E chega a hora de Deus, nós não temos tempo. E o povo vive esse conflito de querer agradar as pessoas, porque nós perdemos a simplicidade. O evangelho mostra também que Jesus mostra um outro lado da vida. Havia um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, e que deitado ao chão se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. E os cachorros vinham lamber as suas feridas devido às suas chagas. Mas esse homem simples tinha um nome. Ele chamava-se Lázaro. O homem rico não tinha nome, porque ele era tão complicado nas suas relações sociais, que ele era qualquer coisa, menos um homem temente a Deus. E esse é o detalhe. Essa é a diferença do evangelho. As pessoas complicadas não são nada.
Elas só são alguma coisa para agradar os outros. Mas o tempo as vai fazendo infelizes. E tanto rico como pobre se encontrarão no limite da existência. E qual é o limite da existência? A morte. A morte é o divisor da existência, tanto de rico como pobre, de brancos ou pretos. Não há distinção. E a morte define a minha postura. E na morte eu colho aquilo que eu plantei durante a vida. Este rico do Evangelho, ele colheu aquilo que ele plantou na vida. E Lázaro, infelizmente, também colheu aquilo que plantou na sua vida. Os dois morreram. O Evangelho lembra que Lázaro foi para o seio de Abraão. Um abraço misericordioso do Pai. Acolheu aquele que era simples. Porque nas coisas simples, irmão, nós não temos o que dividir. A gente é totalmente. Nas coisas complicadas, você não pode também dividir, porque são somente suas. E até por coincidência, nessa semana que entra, nós vamos celebrar Francisco de Assis, homem simples, que gastou tudo o que tinha, e ele não tinha nada, mas tinha tudo, ele tinha simplicidade. A gente, para ser alguma coisa na vida, tem que ser simples. O que distingue a vida e a existência de grandes homens e mulheres não é o muito que elas tiveram, o que eles tiveram é a simplicidade. Morreu esse homem, Lázaro, e morreu o rico. E Abraão acolhe o Lázaro. E o rico, diz o Evangelho, ele foi para as profundezas do inferno. Não está dizendo o Evangelho que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Não é divisão de classe. É o destino da nossa missão. Porque nós podemos ser pobres, carentes, cheios de coisas que nos afastam de Deus. E vamos também merecer o inferno. O Evangelho lembra que este rico, como ele já estava mal acostumado aqui na terra, quem sabe no céu também ele poderia negociar com Abraão talvez o restinho do seu futuro, porque não existia mais futuro para ele. Porque no inferno não há futuro, como no céu também não há futuro. O inferno e o céu é o futuro realizado. É a contradição da vida, irmãos. Nós vivemos acionados pelo tempo. É o presente, é o passado, é o futuro. Mas a vida não se faz desses três tempos. A vida só se faz de presente. Mas nós nos enganamos e achamos que o passado repercute no meu presente. Ou achamos talvez que o futuro poderá ser a recompensa do que eu faço no presente. Esse rico, ele passeava no inferno, talvez nas orlas infernais, ele andava passeando, porque o inferno não é tão ruim como a gente pensa. A maioria de nós tem o inferno do Dante Alighieri, a Divina Comédia. Esse é o inferno que ficou para nós, esse é o inferno que nos ensinam. Mas o inferno é muito agradável, o inferno é muito bom. E se não fosse bom e agradável, ninguém iria para lá. Porque o inferno decide ou define aquilo, ou como nós vivemos aqui na terra. Ele lá no inferno, passeando, feliz, mas estava atormentado. Porque as pessoas complicadas são atormentadas. Porque elas têm que fazer tudo para agradar as pessoas, irmãos. A pessoa simples, o descobrir a simplicidade da vida e das coisas e das relações entre as pessoas é a melhor descoberta da minha vida. Eu não preciso ser complicado para ser feliz.
Abraão olha lá e vê à distância Lázaro. Aquele Lázaro que se alimentava com as migalhas do rico, agora poderia oferecer ao rico. Olha só que contradição da vida. Antes era o rico que despejava as migalhas. Agora é o pobre, o simples, que poderia oferecer algumas gotas d'água para refrescar a língua daquele que sempre teve esbanjadamente tudo o que queria e desejava. Abraão, mande Lázaro vir aqui trazer algumas gotas de água para refrescar a minha língua. Por que refrescar a língua do rico? É porque ele não tinha mais palavra. A sua vida fora tão complicada que ele não podia no inferno dizer mais absolutamente nada, porque o inferno é o calar da existência. E muitas pessoas vivem nesse silêncio obsequioso do calar da sua existência, mas martirialmente falando. E lá ele não podia. Então pede. Aqui na vida ele não precisava pedir, ele mandava. E todos se ajoelhavam ao seu derredor. No inferno não. No inferno tem lei. Ele tinha que obedecer agora a lei da obediência. E aí Abraão vai dizer o que para ele? E aí vem a sabedoria do evangelho de hoje. Olha, caro irmão, quem está aqui não pode ir para lá. E quem está lá não pode voltar para cá. Porque entre os dois existe um abismo. E qual é o abismo? O abismo do simples e do complicado. Esse é o abismo que perdura no céu e no inferno. E esse é o abismo que perdura entre nós humanos aqui na terra. Enfim, uma lição pastoral. Muitas pessoas, depois da morte, elas querem se encontrar com seus parentes, entes queridos. Aí vão lá no centro de espírita, e está lá o espírita, que recebe a revelação do defunto, do morto, recebe mensagem. E aí psicografa as mensagens, dizendo como que está aquele que morrera. Infelizmente todos dizem a mesma coisa. Aí ele está muito bem, está muito feliz, está muito contente. Vocês aqui não precisam ficar preocupados. Irmão, isso é tudo conversa de papo furado. Quem morre não se comunica com os vivos. E os vivos não se comunicam com os mortos. E se você depois da morte quiser encontrar com um ente querido seu, desista agora. Isso nunca vai acontecer. Nós só nos encontraremos e nos encontramos aqui, na terra, porque na terra é a mansão dos vivos. Depois da morte é a mansão dos mortos. E na morte não há diálogo, não há conversa, não há encontro, não há mais nada, a não ser o calar da existência. Queridos irmãos, tem muita gente que vive assim, calada na sua existência. Por quê? Porque não aprendeu as coisas simples da vida. Querido irmão, descubra que a coisa mais bonita e gostosa da vida não é ser complicado, é ser simples. Deseje isso para você e certamente você vai ser muito mais feliz. Seja simples.